meus queridos, como é que vocês estão? Como é bom poder estar com você para estudarmos a palavra de Deus. Queridos, o tema de hoje está muito, mas muito bom mesmo, queridos. Faço o convite de você assistir todinho, porque aqui teremos uma análise bíblica, nós teremos também uma análise com questão da parte histórica. Nós vamos aqui também ter um momento aqui com a questão da parte de documentos. Então, queridos, algo muito importante para mim e para você com relação ao decreto dominical. Eu vou trazer para você uma análise, bíblica histórica, mostrando para nós que o decreto dominical, ao qual os adventistas do sétimo dia tanto fala que vai acontecer em algum momento no futuro aí próximo, ele já teve momentos no decorrer da história, queridos. Exatamente. Essa não vai ser a primeira vez. Houve tentativas, houve insistências. Ou seja, quando o decreto acontecer, vai simplesmente o que? Chegar no seu clímax do desejo que já é antigo, não é de agora. Tá certo? Então fica comigo, vai ser muito importante. Desde já convido a você a se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho das notificações, compartilhar, deixar seu comentário, seu like é de muita grande importância para o canal, para mim, para juntos sempre crescermos no entendimento da palavra de Deus. Quero orar com vocês, pois o tema está maravilhoso. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, abre a nossa mente com teu Espírito e nos ensine, Senhor, a tua vontade. Que possamos ter paciência para ouvirmos tudo o que vai ser falado. E assim venhamos, ó Pai, tirar as nossas próprias conclusões. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos aqui ver dois relatos bíblicos, não é? Que não vai falar diretamente de um decreto dominical, mas vamos ver aqui que a lei de Deus, de forma especial, o quarto mandamento, sempre esteve em ponto de contraste e de conflito para com as outras nações, com os outros povos. Então isso é muito importante para mim e para você. Eu queria que você primeiramente lesse comigo Êxodo capítulo 5 e o versículo número 4 e número 5, para que a gente possa aqui fazer uma análise bem interessante desse texto que muitas vezes a gente lê e passa despercebido. Leia comigo aí na tela. Diz assim: E o rei do Egito disse: Por que vós, Moisés e Arão, impedis o povo de trabalhar? Ide as vossas cargas. Verso 5. E Faraó disse: Eis que o povo da terra agora é muito, e vós o fazeis descansar de suas cargas. Olha, querido, que interessante. Um conflito entre Faraó e ali Moisés e Arão por causa do povo. E o que é que eu quero trazer e ressaltar para você? No versículo de número 5, tem uma palavrinha que ela é muito interessante no original, que é a palavra que foi traduzida na King James como descansar. Na Almeida, muitas vezes está o termo ociosos. E o interessante é que quando nós vamos para o original desse texto, essa palavrinha que está traduzida como descanso, ou em outras traduções como ociosos, lá no original é a palavra Shabat. E Shabat é o equivalente para sábado. Ou seja, o que estava incomodando o Faraó aqui é que o povo estava guardando o quarto mandamento, algo que não acontecia antes de Moisés ser enviado para libertar o povo. Quando Moisés veio, ele trouxe consigo os mandamentos. Com relação também ao sábado, foi o que incomodou Faraó, a ponto dele ali promulgar leis para o povo trabalhar sem direito ali, a ter palha, tudo. Eles teriam que buscar agora gravetos, palha, etc., para trazer ali a quantidade de tijolos que eles costumavam fazer. Mas tudo por causa da lei de Deus. Então, um confronto aqui, ele foi estabelecido, queridos. Isso é muito interessante para mim e para você. Pegue aí, se você puder,
né, uma Bíblia no seu original hebraico, vá lá com a ajuda de uma tradução ali e você vai ver o termo Shabat, que é uma referência ao quarto mandamento da lei de Deus, queridos, mostrando que o sábado sempre teve proeminência para os conflitos. Os outros povos sempre e ali embatiam com relação ao quarto mandamento. Outro texto interessante que eu queria ler com vocês se encontra em Esté. Esté capítulo 3, verso 8 e verso 9, é um texto interessante, muito interessante, que eu queria ressaltar para você também. Acompanhe comigo aí esse texto, que diz assim, verso 8. E Amã disse ao rei Assuero, existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos. Tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los. Se aprover ao rei que seja escrito que eles hão de ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daquele que tiverem o encargo do negócio para trazê-lo às tesourarias do rei. Amados, olha que texto interessante. Amã vai fazer ali uma crítica ao rei sobre o povo de Deus, dizendo que havia um povo entre todos os povos que tinha uma lei diferente das leis de todos os povos. Amados, isso é muito interessante. E qual era o mandamento que se destacava da lei de Deus que mais incomodava aquela nação? Se você fizer uma análise bíblica, histórica, você vai perceber que era o quarto mandamento, porque ali eles paravam a sua labuta e ali adoravam a Deus, o Criador. Hino de confronto com as leis persas da época e das outras nações também, porque eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. E eles eram mitraístas, eles adoravam o Deus Sol no domingo. Então isso era um confronto para eles também, queridos. E Amã ressalta isso para que o rei ali viesse promulgar uma lei para matá-los. E no versículo 9, né, fala aqui para que eles pudessem ser destruídos. Em outras traduções traz o termo decreto, decrete meu rei, né? Para que eles sejam mortos. Olha, um decreto de morte. Isso aí te faz lembrar algum texto de Apocalipse 13, ao qual vai haver também um decreto de morte para aqueles que não aceitarem as leis da nação que rege ali, né? A potência que rege ali as suas províncias, seu reino, o mundo. Então, queridos, olha, dois textos aqui interessantes que demonstram para mim e para você que sempre o sábado foi uma pedra de toque com relação às outras nações e sempre tinha confrontos. O povo de Deus sempre sofreu por guardar o quarto mandamento. Agora, Diego, existe alguma prova histórica também sobre essas questões? Existe sim, queridos. Inclusive, eu vou trazer para você agora partes, né, bem interessantes de acontecimentos da história que demonstram que houve decretos dominicais, sim. Olha que interessante. Sabe quando aconteceu o primeiro decreto dominical, queridos? Aconteceu no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Isso mesmo, 7 de março de 321. E sabe quem promulgou esse decreto? Constantino, mais conhecido como Constantino Grande. O seu nome, queridos, Flávios Valérios Aurélios Constantinos. Ele nasceu no dia 26 de fevereiro de 272 e morreu no dia 22 de maio de 337. Esse camarada, esse imperador, queridos, ele estabeleceu um decreto dominical ali porque ele era mitraísta, ele era adorador do Deus Sol e ele adorava o seu Deus no domingo.
como ele teve uma falsa conversão, ele buscou trazer o paganismo para dentro do cristianismo na época, queridos. E uma das heresias que ele trouxe foi a guarda do domingo, e ali imposta por lei dominical, queridos. Eu vou colocar aí na tela para que você leia comigo o que ele falou no seu edito. Olha que interessante, acompanha comigo. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Ponto. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Queridos, olha que interessante, ele chama a todos ali, juízes, a todos a adorarem no venerável dia do sol. Isso como decreto, como lei dominical, queridos. Constantino, ele trouxe o primeiro decreto dominical, assim como lei na história. Isso é muito interessante. E agora, queridos, aqui eu vou colocar aí na tela também, para que você veja que a igreja romana, a igreja mãe, ela assumiu, né, esse legado, né, que Constantino deixou. Ou seja, ela deu continuidade a essa busca em ter o domingo como o dia do Senhor, como o dia que deve ser o dia de adoração e santificação. E eu queria que você lesse aí comigo o que esse rapaz aqui vai dizer, o Santo Inácio de Antioquia. Olha o que ele vai dizer, que interessante. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada por ele e por sua morte. Veja, para ele o dia do Senhor é o primeiro dia, mas a Bíblia fala que é o sábado. Devido à tradição apostólica, ele colocou apostólica, mas é tradição católica, que tem origem no próprio dia da ressurreição de Cristo, a igreja celebra o mistério pascal a cada 8 dias, veja, alteração na semana, no dia chamado com razão o dia do Senhor ou domingo. O dia da ressurreição de Cristo é ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, memorial do primeiro dia da criação e o 8º dia em que Cristo, depois do seu repouso do grande sábado, inaugura o dia que o Senhor fez, o dia que não conhece ocaso. Queridos do céu, olha quanta contradição, queridos. 8º dia. Queridos, a semana tem 7 dias e o 7º dia é o sábado do Senhor. Mas eles alteraram a semana, queridos. Olha que interessante. Para eles o dia do Senhor é o sábado. É o domingo, perdão. Mas a Bíblia fala que é o sábado. Olha quanta heresia, queridos. E o argumento deles é porque no domingo o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Sim, mas você não vê depois da ressurreição Jesus exaltando o domingo como o dia dele agora. Pelo contrário, eu vejo os apóstolos continuando guardando o sábado. Mas a igreja mãe, ela dita que é o domingo. A que lado você vai ficar? O que está na Bíblia ou o que está aqui nos documentos católicos? Preste atenção. Olha aí na tela novamente, meus queridos. Olha que interessante. Olha o que diz aí São Justino. Ele diz assim, ó, reunimos-nos todos no dia do sol. Olha, ele não faz questão de esconder. Porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus. Mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador,
ressuscitou dentre os mortos. Ele chama o primeiro dia, ali, né, com a questão do dia do sol. Olha aí que interessante. Eles não escondem. Continua aí comigo. Olha o que diz aí São Jerônimo. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. É por isso que ele se chama Dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos o denominam Dia do Sol, também nós o confessamos de bom grado. Olha, eles aceitam. Pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol de justiça, cujos raios trazem a salvação. Queridos, você percebe aí que eles estão seguindo o mesmo passo do imperador Constantino? Eles têm consciência que o domingo é o dia do Deus Sol, não é o dia do Deus Criador. Então veja, eles não adoram o Deus Criador, Elohim, Adonai, Yahvé. Não, eles adoram o Deus Sol. Eles falaram aqui para mim e para você. Isso aqui é documento da Igreja Mãe, queridos. São os santos da Igreja Mãe falando. Isso é muito interessante para mim e para você. Olha aí na tela uma pergunta interessante que eu busquei aqui. Tem no site da Igreja Católica. Vai ter um slide aí que vai aparecer para você. A referência que você pode pesquisar e lá vai encontrar para ver que o que eu estou trazendo para você é documentos oficiais. Tem uma pergunta lá que diz assim, ó, olha aí. Quem mudou o sábado para o domingo na Bíblia? Olha o que eles dizem. O antigo costume de Constantino de adoração ao sol o levou a impor uma mudança no dia de descanso semanal do cristianismo para o domingo, dia de adoração ao sol. Olha que interessante, queridos, eles não fazem questão de esconder. Outra perguntinha lá, ó. Quantas vezes o domingo é citado na Bíblia? Olha o que diz lá. A palavra domingo não aparece na Bíblia e sim primeiro dia da semana. Concordo, eles foram honestos nisso. Mas olha o que diz. Bíblia, Constantino, trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam no primeiro dia da semana. Volta aqui para mim. Queridos, veja, eles fazem questão de dizer que eram os pagãos. Mas eles também confessam que eles guardam de bom grado o dia do sol. Então, quem é que está sendo pagão? Presta bem atenção. Eu falo com todo respeito, para que eu estou querendo que você veja as contradições nos próprios documentos deles. Uns falam e o outro fala outra coisa. Que eles, mesmo confirmando, adorarem sim nesse dia. Olha a outra pergunta. Onde está escrito na Bíblia que devemos guardar o domingo? Olha isso aqui. Veja, a epístola de Barnabás, veja, não é Bíblia, tá? É uma epístola de Barnabás, mesmo não fazendo parte da seleção dos livros da Bíblia, é um dos documentos mais antigos da igreja, escrita no ano 74 depois de Cristo, anterior ao livro do Apocalipse. Olha o que diz. Guardamos o 8º dia, o domingo, com alegria, o dia em que Jesus levantou-se dos mortos. Barnabás, capítulo 15, do versículo 6 ao 8. Queridos, eles seguem livros apócrifos, não inspirados. Queridos, você vai colocar a sua vida, a sua confiança em pessoas que seguem tradições humanas e livros apócrifos que não são inspirados, que eles fazem questão de dizer que não fazem parte da Bíblia. É um documento oficial, amados. Olha que interessante. Outra pergunta. O que Jesus diz sobre trabalhar no domingo? É uma pergunta que tem lá, tá? Olha o que eles dizem. Essa daqui me chamou a atenção, queridos. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum,
nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Olha aí a referência, queridos, isso se encontra no site bibliotecacatólica.com.br. Guardar domingos e festas, o terceiro mandamento. Queridos, isso me chamou tanta atenção, queridos. Isso me doeu tanto. Sabe por quê? Porque de forma sutil e tendenciosa, queridos, eles alteraram o texto. Porque, queridos, eles não fizeram questão nenhuma de dizer que sétimo dia é esse, ao qual o texto faz questão de dizer, porque é o quarto mandamento da Bíblia. E por que eles não fizeram questão? Para colocar essas palavras como se fosse referência ao domingo, ao guardar domingos e festas, queridos. Olha que interessante. Porque lá em Êxodo capítulo 20, do verso 8, né, em diante, né, diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, para torná-lo santo. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. A mesma referência aqui, ó. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado, Shabat, e o santificou. Amados, isso para mim, queridos, é uma falta de respeito com a palavra de Deus. Como é que eles ali tiraram o termo sábado e ali colocaram com referência ao dia que eles querem observar, para ensinar seus fiéis? Isso é muito sério, amados, muito sério. Veja, qual o Papa que mudou a lei do sábado para o domingo? Eu não sei se você sabe, mas quem fez essa alteração foi o Papa Gregório XIII, em 1582, quando ele assinou um documento, né, determinando uma reforma na maneira de contar o tempo, querido. Olha que interessante, ele fez essa alteração. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E eu e você precisamos tomar cuidado, queridos, porque Satanás ele é sutil para enganar as pessoas. E nos últimos dias ele vai buscar enganar as pessoas. Se eu e você não temos conhecimentos históricos, bíblicos, nós seremos enganados. Por isso que nós aqui no canal estamos preocupados em trazer para você a verdade, para que você possa avaliar e tomar suas próprias decisões. Queridos, olha que interessante, queridos. Tem um livro espetacular que tem como o título A Mensagem do Terceiro Anjo, Boletim da Conferência Geral de 1893, né? De ali A.T. Jones, esse homem de Deus que viveu aí no passado, esse homem, um passado não tão distante, né? Mas esse homem de Deus aí que foi usado poderosamente para assim trazer verdades poderosíssimas, queridos. Amados, isso é muito sério. E a gente vai ler aqui o que aconteceu. Deixa eu contextualizar para você, para que você não fique perdido no que eu vou trazer para você. No que está escrito nesse livro. Isso é documento histórico, queridos. Isso é história, está na história. Você pode pesquisar e você vai encontrar. Isso está na história dos Estados Unidos da América, amados. Isso é muito importante para mim e para você. Veja, nessa época, em 1893 ali, estava acontecendo algumas coisas muito importantes. Mas deixa eu trazer um relato do espírito de profecia para você. Ellen White fala que aquilo que aconteceu naquela época tornará a acontecer. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo esse cumprimento profético dela. Queridos, naquela época havia uma grande alegria em lutar pela liberdade religiosa. Nesse período, né? Havia também um desejo dos norte-americanos de se tornar uma nação cristã, né? Uma nação ali protestante, defender ali os princípios cristãos, defender ali, queridos, a liberdade religiosa para que todos pudessem
ter ali a liberdade de ter a fé que quisesse, né? Também houve uma exposição mundial de Colombo, de Cristóvão Colombo ali, né, queridos? Porque em 1892 estava ali a se comemorar, não é? 400 anos em que ele havia chegado ali na América, no ano de 1492. E eles resolveram ali, no ano de 1893, realizar aquela comemoração. Então, esse é o contexto do que eu vou ler para você nesse documento histórico falado aqui por esse homem de Deus. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque me chamou muita atenção, queridos, ao estudar, a escavar. Por isso Jesus disse, examinai as Escrituras, ou seja, escave, busque, para que você não seja enganado. E ele vai falar, né, o que é que tem a ver todo esse contexto, né, daquela festa, etc. e tal, o que é que tem a ver com nós cristãos, com nós, povo de Deus. Ele vai dizer assim, ó, acompanhe comigo aí. Então, o que tudo isso tem que ver com o domingo? Veja que ali houve uma questão com relação ao domingo. Por incrível que pareça, tem muito a ver. Aparentemente, por causa de atraso nas construções, os trabalhadores encarregados pelos preparativos da feira, ali, né, foram encorajados a trabalhar 7 dias por semana, ou seja, todos os dias, de sábado a sábado, domingo a domingo, segunda a segunda, todos os dias eles foram influenciados, né, ali. Mas olha o que acontece. E os países, empresas e igrejas que queriam fazer suas exposições na feira foram também estimulados a trabalhar no domingo. Os presbiterianos, presta atenção, os presbiterianos se recusaram a esvaziar suas caixas no domingo ou utilizar nesse dia o espaço que lhes fora reservado e declinaram de todo contato com a sacrílega exposição quebrantadora do sábado, Shabat. Os presbiterianos e outros grupos religiosos levaram seu caso ao Congresso após fazerem circular milhares de abaixo-assinados nas igrejas por todo o país. Esses abaixo-assinados foram assinados por milhões de pessoas que expressaram sua oposição à abertura da feira aos domingos. Queridos, você está conseguindo entender o que eu estou lendo para você? Houve ali um desejo por todo ali o país para que houvesse ali os líderes civis, para que houvesse um trabalho intenso, os 7 dias da semana ali, para poderem realizar aquela feira de comemoração, etc. e tal, que trouxe grande rendimento para o país. Mas a igreja presbiteriana se levantou e ali ela conseguiu vários aliados de outras denominações religiosas para se oporem àquela lei que estabelecia ali de trabalhar os 7 dias da semana. Isso é muito interessante. Eles se oporam, eles não queriam que no domingo houvesse trabalho algum. Preste atenção. Continuando aqui comigo. Embora muitos fossem contra o envolvimento do governo nessa questão religiosa, veja, era uma questão religiosa e os religiosos queriam a atuação do governo, né, para serem ali aliados deles. O Congresso cedeu às exigências dos grupos religiosos e aprovou um decreto segundo o qual a concessão de fundos para apoiar a feira só seria efetuada sob a condição de que a grande exposição fosse fechada ao público aos domingos. Queridos, foi decretado. Segue a lei decorrente desse decreto, conforme encontrada na seção jurídica da Biblioteca do Congresso. Lei promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, reunidos em Assembleia do Congresso, seção 4. Declara-se por meio desta que todas as verbas aqui solicitadas referentes
a Exposição Mundial de Colombo serão concedidas sob a condição de que a exposição mencionada não seja aberta ao público no primeiro dia da semana, comumente chamado domingo. Queridos do céu, eles conseguiram influenciar o Estado a se aliar a eles para promulgar uma lei que proibia qualquer tipo de atividade aos domingos, queridos. É o que o Apocalipse 13 fala que vai acontecer no fim dos tempos. Os líderes religiosos vão forçar, vão influenciar, sim, o Estado norte-americano, queridos, a promulgar uma lei dominical para que nada se faça aos domingos. E sabe o que me veio à mente? O que aconteceu no momento do julgamento de Jesus. Os líderes religiosos forçaram o Estado ali, né? O líder ali daquela nação ali, o representante, né? Pilatos, a promulgar ali para matar Jesus, queridos. E quem é que estava ali com todo o gás? A grande multidão sendo influenciada pelos líderes. Olha que interessante. E a pergunta é: os líderes religiosos, com a pressão do povo ao seu favor, contra Pilatos ali, eles conseguiram o que queria, sim ou não? Matar Jesus. Conseguiram. Aqui é história, queridos. Eles também conseguiram ali forçar o Estado a promulgar uma lei dominical para que nada viesse a se fazer no domingo, queridos. Olha que interessante. Isso é muito interessante. Continua aí comigo. Se tais verbas forem aceitas sob esta condição pela Sociedade Anônima do Estado de Illinois, conhecida como Exposição Mundial de Colombo, decreta-se que a Comissão Mundial de Colombo, criada pelo Decreto do Congresso de 25 de abril de 1890, ficará responsável pela elaboração de regulamentos ou modificações dos regulamentos da supracitada Sociedade Anônima, que se fizeram necessários diante da disposição de que a exposição seja fechada no referido primeiro dia da semana, comumente chamado domingo, aprovada em 5 de agosto de 1892. Amados do céu, como a liderança religiosa, quando ela está unida com o povo, ela tem força para forçar o Estado, queridos, a algo que ela queira. Amados, meu Deus do céu, isso é muito sério. Continua comigo, queridos. Isso é história. Isso é para aí você entender que o decreto dominical ele é uma realidade, porque ele já foi várias vezes promulgado em outros momentos, mesmo que em questões de estados. Vai acontecer de forma mundial, mas vai começar nos Estados Unidos da América. Olha o que diz. Essa lei, que muitos reconheceram como inconstitucional, foi aprovada mesmo assim porque a maioria dos que entraram em contato com o Congresso a exigiu. A razão por que eu usei esse capítulo, isso aqui é Jones falando, para ressaltar essas circunstâncias inusitadas é porque sabemos que o grande decreto dominical do fim dos tempos será promulgado exatamente dessa forma. Ele será impulsionado por líderes religiosos, exigido pelo povo e aprovado sem resistência pelo Congresso. Meu Deus do céu, queridos! Olha aí, Sunday Comic, segunda edição, páginas 66 e 67. Isso é documento histórico, amados. Meu Deus do céu, pressionado, queridos. Olha o que disse aqui, queridos. Líderes religiosos impulsionando, exigido pelo povo e aprovado sem resistência pelo Congresso. Meu Deus do céu. Continuando comigo. O leitor verá no primeiro sermão como Jones se dirigiu ao Congresso e com muita habilidade apresentou argumentos contra a lei dominical. Esse homem de Deus ele foi contra e ele apresentou argumentos.
Olha que argumentos. O Senhor estava usando o irmão Jones para lutar em favor da liberdade religiosa. A mais sagrada liberdade que pode existir, a liberdade que se encontra no próprio cerne do Evangelho. Jones revela a conexão que essa liberdade tem com a justiça de Cristo e a mensagem do terceiro anjo. Houve outros acontecimentos históricos importantes que estavam se desenrolando durante esse período. Preste bem atenção, meus amados, porque agora, 30 anos antes, em 1863, exatamente no ano em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada, a Associação da Reforma Nacional, ARN, teve seu início. Veja, no mesmo ano. Em seu primeiro ano de funcionamento, no caso a ARN, um dos principais itens de sua agenda era promover uma emenda na Constituição dos Estados Unidos e impor a santidade do domingo por meio de legislação. Depois de vários anos de fracasso na realização deste alvo em nível nacional, olha que jogada, a ARN se voltou para cada estado em particular com muito maior sucesso. Ele foi para o povão, queridos. Com o resultado das ações da ARN e de várias outras organizações que se uniram à causa, entre 1878 e 1900, preste atenção, olha que interessante, aproximadamente 250 adventistas do sétimo dia foram presos por violarem novas leis dominicais nos seguintes estados: Alabama, Arkansas, Califórnia, Geórgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Califórnia do Norte, Tennessee, Texas e Washington. O número de membros em 1890 era de aproximadamente 30 mil. Com o número atual de membros, isso representaria mais de 100 mil adventistas do sétimo dia presos por violarem leis dominicais num período de 20 anos. Meu Deus do céu, pasme, meus amados. Queridos, escavando eu fiquei impactado, queridos. Veja, num período de 20 anos, cerca de 100 mil adventistas do sétimo dia foram presos por causa de violarem leis dominicais. E eu mostrei os locais. Amados, isso é história. Está na história norte-americana. Não tem como negar nem esconder. Queridos, continua comigo em nome de Jesus. Olha o que diz. Não se percebe com frequência a extensão da agitação em prol das leis dominicais. Entre 1888 e 1900, houve mais de 28 tentativas em favor da aprovação de uma lei dominical nacional. Irmãos, 28 tentativas. Na média, mais de 2 por ano. Nessa mesma época, houve aprisionamento de adventistas. A agitação da questão dominical em vários outros países, incluindo Austrália, Canadá, China, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Suíça, Suécia, Noruega, Escócia, Grécia, Rússia, Singapura e África do Sul. Continuando para concluirmos. Que outros movimentos estão promovendo nessa época? A união entre igreja e Estado? Olha que pergunta. O leitor poderá se surpreender. Esse período de tempo foi considerado a idade de ouro do espiritismo. Em 1864, os espíritas afirmavam contar com 7 milhões de adeptos nos Estados Unidos. Eles se organizaram como sociedade secreta sob o nome Ordem do Eterno Progresso, em seu periódico no dia 7 de maio de 1864, que aí é a bandeira de luz. Eles escreveram:
um sistema irá se desenvolver, mais cedo ou mais tarde, o qual acolherá em seu redil a Igreja e o Estado, pois o objetivo dos dois deveria ser exatamente o mesmo. Meu Deus do céu. Amados, isso é documento histórico. Repito, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, queridos. Uma lei dominical está sendo promulgada. No vídeo anterior, eu trouxe para você um documento, do projeto 2025, é um documento norte-americano em que a direita conservadora, que tem ali em frente os líderes religiosos, estabeleceram aquele documento de 920 páginas, queridos, que no capítulo 18, na página 589, ali fala que eles vão promulgar sim um dia de descanso, e esse dia é o domingo. É lei, queridos, em nome do Cordeiro de Deus. O decreto dominical está às portas. Eu trouxe para você, queridos, questões bíblicas, textos bíblicos. Eu trouxe para você a história que aconteceu no passado, que talvez você não tinha ciência nem conhecimento, para que você entenda que durante aquele período de 1888 a 1900, queridos, durante ali aquele período, cerca de 28 vezes foi tentado um decreto dominical nacional. Mas teve em questão de estados, e eu trouxe para vocês os lugares. Queridos, mais de 100 mil adventistas do sétimo dia no decorrer de 20 anos foram presos por não estarem a favor das leis dominicais que foram estabelecidas. É história, queridos, é só você pesquisar em nome de Jesus. Queridos, olha o que eu acabei de ler para você para finalizar, queridos. O Espiritismo falando que o objetivo é juntar a parte civil e a parte religiosa para que eles tenham o mesmo pensamento. Queridos, os líderes religiosos, eles vão sim, queridos, impulsionar o decreto dominical ao Congresso, queridos, e o povo vai colocar pressão, e sem resistência o Congresso vai aceitar, embora eles venham se arrepender dos grandes resultados. Eu queria ler com vocês aqui, para finalizar, um texto que está no livro Grande Conflito, escrito por Ellen White há mais de 100 anos atrás. E olha o que ela já falava, que naquela época ela era caçoada por isso, mas hoje não tem como fazer isso, queridos, porque é o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Olha o que a profeta de Deus ela diz. No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições um uso da igreja, o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas do romanismo. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América do Norte protestante a supremacia que perdeu no velho mundo. E o contexto aqui é com relação ao decreto dominical. Olha que união de igreja e Estado está havendo aí, queridos. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Não quer eu você ficar do lado da palavra de Deus? Queridos, é melhor ser preso e sofrer com Jesus do que sem Jesus. É melhor. Esses adventistas que foram presos não perderam nada, ganharam, porque a sua fé aumentou no Salvador. Mas a questão é que aquilo que aconteceu no passado vai voltar a acontecer, e a pergunta é: e eu e você estamos dispostos a sofrer, a ser preso por amor ao nosso Salvador, sendo fiel à sua lei, ao seu quarto mandamento? Porque o decreto vai acontecer. Se você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos aí, queridos, é só ensaios para o decreto. Então, o meu apelo para você em nome de Jesus é que a gente fique do lado do nosso Deus, custe o que custar. E pode ter certeza que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. O decreto está vindo, mas Cristo é mais poderoso do que todas as potestades dos mal, dos governantes dessa terra, desse mundo tenebroso. Ele já venceu.
E Ele concede para mim a vitória e concede para você se a gente colocar a nossa vida nas mãos dEle e confiar nele. Amém? Eu queria orar com você para que Deus possa continuar nos abençoando. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta revelação. Nos abençoe, Senhor. Nos proteja e nos dê força para sermos fiéis. E aqueles que ainda estão em cima do muro, que estão indecisos, mostra para eles, Senhor, que eles precisam tomar a decisão mais rápido possível para o teu lado. No nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.